Senhoras e senhores, o Flamengo acaba de perder a Supercopa Rei em cima do Corinthians de 2-0. Para você que não conhece, cara, eu me chamo Arnilton, eu faço análise de pós-jogo do Flamengo. Se inscreve aí no canal, eu já tô sem paciência, bora lá começar. Começando pelos relacionados, a gente tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, fechando a zaga, Alexandre, Eric Pulgar, Jorginho, de Arrascaeta e fechando a frente, Plata, Carrascal e Pedro. Com a ausência do Lucas Paquetá, que começou no banco. Começando a partida, cara, em menos de 39 segundos, o Flamengo toma o seu primeiro susto. Cara, é o seguinte, o Flamengo, pelo menos assim, num todo da primeira partida, que a gente ainda vai falar muito, o Flamengo foi muito 50-50. Ele ainda dava uma dominada, porque o Flamengo, querendo ou não, ele tem a posse de bola a mais, mas isso não significa que isso não vai acontecer. Não adianta você ter posse de bola se você não tem risco de gol. Em menos de 39 segundos, tem se eu não me engano, sai a bola do Yuri Alberto, vai pro Memphis Depay, e acontece basicamente isso daqui. A bola passa direto. Porém, foi um risco extremamente em menos de 40 segundos, cara. Isso é o tipo de lance que, se sai o gol, desmonta praticamente todos os jogadores. Eu não vou nem falar muito da zaga, porque a zaga não foi tão ruim assim, porém ainda teve muita falha. Continuando, a gente tem o lance que aqui, pelo menos aqui, ó, do Memphis com o Eric Pulgar, eu achei amarelo. É um lance assim que vai muito do juiz. Ele poderia ter dado, poderia não ter dado. Na minha opinião, ele poderia ter dado, porque, se eu não me engano, o Eric Pulgar, ele acerta com tudo, só a perna do Memphis Depay, quase eu confundo aqui as palavras. Ele poderia ter dado amarelo, mas não deu. Bom para nós, ruim para ele. Cara, o Pulgar é o seguinte, não é de hoje que ele faz isso. O Pulgar, ele tem um histórico assim meio grande de dar essas faltas meio arriscadas. Porém, eu gosto do Pulgar, cara, porque ele é um jogador que se arrisca. E a gente sempre precisa de aquele jogador que já tá pronto para tomar amarelo. Que ele realmente, ele se arrisca e ainda acerta. Às vezes ele erra, que foi lá no lance do Palmeiras e o Flamengo, que para mim ali era vermelho. Não deu, mas vamos focar aqui no jogo. Continuando, o que a gente tem, mais uma chance do Flamengo. Saindo do cruzamento, se eu não me engano aqui é o Arrascaeta, ele cruza na área, ele cruza, e travou aqui é tudo ao vivo. Ele cruza na área, sobra na cabeça, se eu não me engano, é do Carrascal, o jogador do Corinthians salva, agora eu não vou me recordar, eu acho que era o Bidu, o Matheus Bidu, se eu não estiver enganado, ele salva em cima da linha, a bola sobra no Carrascal, ele chuta e sobra nas pernas do goleiro do Corinthians. Seguinte, aqui já era basicamente 15 minutos do primeiro tempo, como eu falei, estava um pouco mais de dominância do Flamengo do que do Corinthians, porque geralmente é o normal que aconteça, que eu posso falar desse jeito, porque senão parece muito que eu estou sendo arrogante. É o normal que aconteça o Flamengo ser o dominante com a bola, mas não adianta de nada você ser o dominante da bola se você não faz gol, né? E mais um lance do Flamengo, se eu não me engano, é uma bola que sai do Arrascaeta de novo, sobra na perna do Pedro, o Pedro faz o giro. Cara, na minha opinião, bem aqui, ele deveria ter tocado bem aqui, se eu não me engano, é o Plata. O Pedro, eu gosto muito do Pedro. O Pedro é aquele 9 clássico, o Pedro não tem muita velocidade, mas eu ainda gosto dele porque ele é aquele 9 clássico, tá ligado? E tipo, na minha opinião aqui, o Pedro deveria ter tocado. Ele chuta basicamente todo sem jeito. Ele chuta basicamente chutando o chão, a bola vai meio que uma peta pro goleiro do Corinthians. Por mim ele teria tocado, mas a gente sabe aquela fome de gol que eu acho correto que o Pedro tem que ter. Não é à toa que eu ainda acho que ele tem que ir para a seleção, mas nesse caso aqui ele deveria ter tocado. Mas enfim, ele chuta no gol, o goleiro defende tranquilamente e a gente perde mais uma oportunidade de fazer o gol. Continuando, o que a gente tem? O gol do Corinthians, cara. Se eu não me engano, é o Gabriel Paulista, se eu não estiver enganado o nome dele, desculpa, eu tô ainda um pouco estressado do jogo. É o Gabriel Paulista, que basicamente o que acontece? Sai uma bola de cruzamento num bololô aqui dos jogadores do Flamengo, que eu não entendi, foi absolutamente nada quando eu vi. Sobra na cabeça do jogador, que primeiro faz o gol. Cara, nesse lance bem aqui,
eu achei que o jogador do Corinthians, já é um lance meio que por fora, tinha puxado o Varela. E eu tava na esperança de ele dar falta de ataque por causa desse lance. Mas basicamente não deu em nada e ficou por isso mesmo. E saiu o gol do Corinthians. Continuando em mais uma chance do Corinthians, porque aí o Corinthians começou a acordar. Ele sobra, se eu não me engano, aqui é de novo o Yuri Alberto. Sobra na perna do... Opa! Ué, travou, foi? Sobra. Um segundo. Aqui é tudo ao vivo. Sobra na perna do Memphis Depay. O Rossi salva. Em menos de 37 minutos. O Corinthians estava começando a crescer. Ele estava começando a ficar superior. Mesmo que o Flamengo ainda tinha posse de bola, ele estava tendo mais chance de contra-ataque. Se eu não me engano, essa bola sai de um contra-ataque. Graças a Deus o Rossi salvou. E o Rossi sempre carregando basicamente toda vez o time em finais, semifinais. É por isso que eu amo esse goleiro. Mas hoje não foi suficiente, né, cara? Continuando, o jogo basicamente termina assim. 1-0 para os caras. Falando de números, são 58 posse de bola para o Flamengo contra 42 do Corinthians. Como eu falei, não adianta você ter posse de bola se você não tem chutes ao gol. E falando em chutes, são 8 do Corinthians contra 5 do Flamengo. Mas se a gente for falar assim, qual foi os chutes ao gol? São 3 do Corinthians contra 3 do Flamengo. Mas são muito mais perigosos os chutes do Flamengo, os chutes do Corinthians. Ele teve muita mais ameaça. Se for contar meio que chute ao gol daquela do Pedro, que ele meio que chutou como uma peta, né? Porra, não vai fazer muito sentido. Mas, cara, voltando do segundo tempo, tem uma coisa, é o seguinte. O vermelho do Carrascal. Quando eu vi naquela câmera ruinzinha, se eu não me engano, é aquela que fica do lado da cabeça do juiz, eu pensei assim, não, foi o jogo normal, ele tá só ensinando. Mas quando eu vi isso daqui, cara, não tem como não falar. É vermelho, o juiz acertou, o Carrascal deu mole. Às vezes pode ser sem querer, que o cara levanta o braço, sem querer, porque é óbvio que o cara não vai querer prejudicar o time a esse ponto. Mas ele deu mole, ele levantou o braço, o juiz acertou, o Bidu aproveitou e tomou cotovelada na cara, né? O juiz acertou, cara. Não tem muito o que questionar nessa situação. O Carrascal deu mole, prejudicou o time. Agora estamos com 10 no campo. Voltando ao jogo, se esse momento aqui, cara, o que eu soltei de xingamento, que eu não posso nem desufruir aqui para vocês, né? Senão meu vídeo cai. O que eu dei de xingamento nesse lance aqui, que a bola sai de um cruzamento de novo do Arrascaeta, sobra na cabeça do Pulgar a bola na trave, em 3 minutos de jogo. Quando saiu esse lance, eu pensei, o Flamengo acordou, vamos para cima, vamos ganhar, vamos virar e vamos ganhar. A única coisa que eu questionei, que eu achei estranho, mas é uma questão de, é por isso que o Felipe Luiz está lá e eu tô aqui, é que ele não fez nenhuma substituição. E olha, se for olhar o segundo tempo ao todo, o time melhorou e nem precisou substituir. É por isso que o Felipe Luiz está lá e eu tô aqui. Por mim, teria feito a substituição. Eu confesso que eu estava doido por o Paquetá jogar, né? Mas, enfim, continuando, o que a gente tem falando nele? A entrada do Paquetá. E, cara, se a gente for botar a um todo, foi um jogo meio que ok. Ele não teve muitas oportunidades, não deu para ele crescer muito no jogo, tirando a parte que eu ainda vou mostrar, que calma que a gente vai chegar lá. Falando no jogo ao todo, ele foi bem mais ou menos. Mas se a gente for, quando eu for mostrar o lance aqui para vocês, ele vai sair como vilão. E, cara, eu não vou pesar muito pro lado dele. É o primeiro jogo. Eu sei que em questão de ele ser a contratação mais cara, ele não pode perder esse tipo de gol. Mas bora lá continuar, já já a gente chega lá. É porque eu tô meio que ansioso aqui, porque na hora eu não aguentei, cara. Pra mim o jogo tinha acabado ali. Continuando. E mais uma chance do Corinthians. Um chute do Yuri Alberto, que graças a Deus não estava chovendo, porque senão esse bagre tinha feito mais gol do que ele já fez. E um chute do Yuri Alberto, ele chuta, Rossi de novo salvando, sobra nas pernas do Memphis Depay, ele chuta pro gol e sai gol. Gol agora, no caso. Graças a Deus, esse lance aqui ele estava impedido. E foi aos 13 minutos. Os 13 minutos. Se eu achei que o Flamengo estava crescendo, o Corinthians estava crescendo muito mais. Cara, o Corinthians
em uma situação ao toda, principalmente depois da saída do Carrascal, o Corinthians dominou. Fora a muita cera que o Corinthians fez. E, cara, eu vou dizer a realidade. Eu odeio cera. Independente se é do meu time ou do time rival. Mas principalmente quando é do time rival. Principalmente quando você tá perdendo. Porque, cara, pô, na minha opinião, tinha que ter algum tipo de lance. Tinha que ter algum tipo de regra pra dar amarelo pra esses lances, cara. Os caras enrolam, enrolam e enrolam. Não tem um amarelo pra uma cera. A não ser que seja do goleiro, em várias situações aí que eu vi. Eu fico indignado principalmente quando não tem amarelo. E eu fico, cara, eu já perdi a noção aqui, eu já tô começando a lembrar do lance de novo. Bora continuar. Continuando, cara, e mais uma chance do Yuri Alberto. E como eu disse, se tiver graças a Deus que não estava chovendo, porque se tivesse, teria sido vários gols dele. Ele faz um giro, chuta no gol, bate na trave, que nesse momento aqui, senhoras e senhores, eu fiquei maluco. A bola acaba e basicamente não dá mais em nada depois disso. Mais uma vez, o Corinthians, isso já é um pouco mais por tempo acabando, aos 46 minutos. O Corinthians basicamente indo para cima, não tinha muito o que o Flamengo fazer, um jogador a menos. E, cara, o Corinthians basicamente o segundo tempo ele dominou. Não tem muito uma questão de a gente tentou, o Flamengo não recuou. Isso eu admiro no Felipe Luiz. O Flamengo não recuou. Ele poderia ter trocado, mas não faria muito sentido ele trocar, porque ia ter que ficar na defensiva e viver de contra-ataque. E isso não é muito o estilo do Felipe Luiz. Continuando, cara, em mais uma lance. Agora chegamos onde eu queria. Se eu não estiver enganado, é esse lance aqui. E uma bola cruzada por meio dos jogadores do Corinthians, no meio do bololô. A bola sobra no Paquetá. Ele e o goleiro, simplesmente ele perde. Senhoras e senhores, o que eu xinguei nesse momento aqui, o Paquetá, porque como eu falei, eu mesmo tô falando que eu não tô tentando pesar muito pro lado dele, porque ele começou a jogar agora, né, tá pegando o ritmo, mas o que eu xinguei ele nesse momento aqui, eu poderia fazer uns 10 minutos de vídeo. Cara, foi inacreditável. Ele não pode perder esse tipo de gol. Eu sei que eu tô tentando passar um pano ao máximo pra ele nessa situação, mas ao mesmo tempo eu sei que no fundo do meu coração eu não tô passando pano. E, cara, ele não pode perder esse tipo de gol. Ele é a contratação mais cara do Flamengo. E, querendo ou não, ele vai sair sim como vilão nessa partida. Isso vocês podem ter certeza. Eu não boto ele, mas, pô, se for botar no geral, minha opinião não conta muito, né, cara? E, cara, basicamente, depois disso, a gente tem o gol do Yuri Alberto, basicamente, quando o jogo estava finalizado. Para fechar o caixão, o Yuri Alberto recebe uma bola aqui, eu não me lembro, eu acho que era o Garro, se eu não estiver enganado, recebe uma bola por cima, ele corre basicamente sozinho, na minha opinião, quando eu vi de primeiro eu estava torcendo para estar impedido, porque talvez no 1 a 0 ainda tivesse uma chance de fazer o empate, mas ele não estava. Ele faz meio que um lençol por cima do... Opa, um lençol por cima do... Aqui travou agora. Ele faz um lençol basicamente por cima do Rossi e faz o gol. E o jogo basicamente acaba assim, cara. Seguinte, o Flamengo, ele por mais que ele tenha dominado o primeiro tempo e um terço do segundo, depois do Carrascal ter saído, não teve jeito. Mesmo que a gente sabe em muitas situações que um jogador a menos não faz muita diferença, quando é time muito grande assim, cara, você tem que ter noção que vai ser pegado. O Flamengo não conseguiu. Parabéns ao Corinthians, ganhou merecidamente, não foi meio que um jogo na sorte, ele não deu uma cagada que sobrou, não foi um pênalti roubado. Ele ganhou justamente, ele foi melhor, apesar de, na minha opinião, ter sido um jogo 50-50. O Corinthians foi melhor, parabéns aos corintianos, independente do que eu falei aqui de merda, já ganhou, então eles não estão nem aí. O Flamengo perdeu, tem que levantar a cabeça, agora, tem que olhar para frente. Tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, se Deus quiser passar a Libertadores, tem o Mundial. E é isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, essa foi a análise. Se você não me conhece, é o primeiro vídeo que você está aqui assistindo o meu, deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou Arnilton, é nóis.